desse jeito, agora que eu tô gravando. Oh, meu Deus do céu. E aí, meus queridos, como é que está a semana que está acabando? Lembrando que semana que vem tem feriadinho na quinta-feira, mas na sexta nós temos aulinha normal, tá certo? O que para a gente vai ser bom, porque nós estamos uma aula atrasados em relação ao cursinho a turma do Sul, certo? E aí a aula deles é na quinta-feira, e aí na sexta eu equiparo vocês com eles e fica tudo lindo, tudo belo, tudo maravilhoso. É verdade. Roberto, perguntaram cadê o Roberto. Roberto, sexta-feira de manhã, eu dou a primeira aula, ele fica comigo aqui na primeira aula, aí depois eu levo ele para casa dos primos, eu passo o final de semana na casa dos primos. Né? Eu até queria, eu acho que eu tinha falado que eu ia deixar ele aqui essa semana, mas ele estava tão agoniado de ficar de semana inteira dentro de casa, apartamento pequeno, que eu falei, não, tadinho, vou levar. Né? Cheguei lá, já encontrou os primos, já brincou, já tá lá. Foi aniversário dele, gente, anteontem. Foi mais bonitinho do mundo. É... Então tá, ó, vamos lá então, queridos. Hoje, né, comecei a ver a série, né, a série Years and Years, beleza. E já começou a ler o Intermitências da Morte? Massa! Massa! Ah, que legal, que bom que você está gostando, Cari. Ah, bacana, ótimo, né? Assim, eu acho que assim, além de serem obras de qualidade, né, bem escritas, bem elaboradas e tal, acho que ainda tem essa questão que para vocês eu acho que é muito importante agora, né? É sempre importante na vida da gente, mas para vocês, né, urgentemente, que é essa questão realmente da construção ou do aprimoramento, né, do repertório, eu acho que sempre é importante. Hoje eu vou, antes da gente começar a falar de proposta de intervenção parte 1, né, porque vamos lembrar, na semana passada vocês entregaram a redação sobre valorização da ciência, certo? E hoje vocês entregariam, ou entregaram, ou estão entregando, a da violência doméstica. É isso? Confirma para mim, por favor. Beleza. É... Ok. Ah, e aí eu me lembro que eu passei para vocês o material de proposta de intervenção, a segunda parte, que era aquela que tinha umas propostas de intervenção sobre o tema valorização da ciência, para a gente aproveitar o tema. Só que a primeira parte, que era a parte teórica, né, eu falei para vocês que eu ia passar essa semana, certo? Então, eu vou passar. Hoje a gente vai trabalhar com proposta de intervenção desde a base, né, até os exemplos de algumas propostas de intervenção nota 200, certo? E é isso. E aí eu vou começar a aula com umas indicações. E a proposta de redação dessa semana é no esquema de proposta de simulado, tá, gente? Vocês estão fazendo um simulado, não é verdade? Né? Então, hoje eu não vou discutir tema, porque é proposta de simulado. Na semana que vem, eu estou preparando um material, aliás, a primeira turma que vai pegar esse material vai ser vocês, né? Eu estou preparando um material que, tipo assim, terminando proposta de intervenção, vamos lembrar? Começamos o ano falando para vocês sobre como tem que ser a introdução do Enem. Aí falamos sobre a apresentação do repertório do sociocultural, de introdução, contextualização, ilustração. A ponte de sentido coerente entre o repertório e o tema e a problematização, certo? Problematização leva para o que você quer discutir a partir da frase temática que você leu e prestou atenção no direcionamento, você vai construir, né, a tese dividida em duas partes, que serão as duas partes que você vai utilizar para o D1 e para o D2, certo? Falamos disso lá no começo do ano. Beleza. Aí começamos a falar sobre os operadores argumentativos e sobre as estratégias argumentativas. Falei para vocês, gente, D1, como é que você vai fazer? O parágrafo de desenvolvimento. O parágrafo de desenvolvimento se faz da seguinte maneira. Primeira frase, tópico frasal, destacando a parte da tese que você vai desenvolver naquele parágrafo.
Segunda coisa, o repertório que você vai mobilizar para comprovar esse tópico frasal, esse ponto de vista, essa parte da tese. Continuação do parágrafo. A associação desse repertório à ideia e a utilização dos operadores argumentativos para estabelecer o desenvolvimento da argumentação por meio de exemplificação, de causa e consequência, de contraposição, de conclusão, né? Finalizando assim o parágrafo de desenvolvimento. Conclusão, retomada do tema / tese, certo? Não é obrigatório? Não. Você não vai ser observado, não vai ser observado isso na competência 5? Não. Mas isso vai ser observado na competência 3, que fala do seu projeto de texto. Quanto mais amarradinho o seu texto tiver, mais o projeto fica claro e mais você tem chance de tirar no 200 na competência 3. Então, retome o tema / tese. Tá certo? Depois, você pode conferir. 99,999% das redações que tiram nota 1000 retomam o tema / tese. Tá certo? E aí vem a proposta de intervenção, que a gente vai detalhar hoje. Então, quer dizer, terminando a proposta de intervenção, né, a gente fechou essa macroestrutura do texto dissertativo do Enem. Certo? O que nós vamos fazer depois, começando na semana que vem? Eu estou preparando um material para vocês de um resumão de competência por competência. Aí eu pego, né? Competência 1, pego o que a cartilha diz sobre a competência 1, e aí, em cima disso, eu estou criando um material autoral, falando, na realidade de vocês, o que significa isso, quais têm sido os maiores problemas, né? E o que você tem que tomar cuidado para cada uma das competências. Tá certo? E estou colocando textos de vocês para serem analisados. Então, eu estou fazendo 2 materiais, um para o Sul e um para o Centro. Né? Para a turma do Centro, eu estou colocando textos dos alunos do Sul. Para a turma do Sul, eu estou colocando textos dos alunos do Centro, sem identificação, claro, certo? Mas para trabalhar com os temas que nós já trabalhamos, com a realidade que é a realidade de vocês e com as dificuldades que vocês têm apresentado, certo? Esse material tá certo? Legal, né? E aí, na sequência, né, a gente depois, isso vai ser na semana que vem, depois na outra semana, que vai ser dia 19, né? No dia 19, aí eu vou trabalhar com vocês, vou passar para vocês a última redação do semestre, certo? No dia 19, e vou trabalhar com vocês os aspectos da competência 1, que é a competência que a grande maioria tem dificuldade de tirar 200. O que eu estou fazendo desde a semana passada? Coloquei todos os corretores das turmas de curso para assinalar para mim, para passar para mim quais têm sido as maiores dificuldades de vocês na competência 1. E aí, no dia 19, eu vou dar uma aula só sobre a competência 1, só sobre os problemas que vocês têm enfrentado. A saber, crase, certo? Crase, vírgula, colocação pronominal, essas questões, né? A questão dos problemas de sintaxe com os períodos longos, tá certo? Então, ou seja, os corretores estão, né, passando para mim, né, essas questões a partir do que eles têm observado, e aí eu estou juntando isso para dar esse aulão para vocês no dia 19, só sobre competência 1. Aí você tem suas férias para resolver esse problema, porque em agosto eu quero você tirando 200 na competência 1. Ora bolas! Tá certo, meus queridos? Então, essa é a nossa vida aí até... o pessoal tem mais dificuldade realmente a competência 1, né? Porque eu tenho a impressão até porque, gente, tem havido uma tendência da banca de correção do Enem, tem havido uma tendência a exigir mais nessa parte de domínio de linguagem, tá certo? Então, nos últimos 2, 3 anos, eles vêm apertado mais ainda a questão dos critérios para tirar 200 na redação. A 3 e a 1 são as mais difíceis, na minha opinião. A 3 também é a outra difícil,
mais a 3, a partir do momento que você começa a entender essa ideia de projeto de texto, a partir desse textozinho que eu fiz no começo da aula, e que você começa a conseguir utilizar com uma certa familiaridade o repertório sociocultural e entender que o resto do seu parágrafo é desenvolvimento argumentativo por meio dos operadores argumentativos, usando aquelas estratégias que eu te falei, quando você aprende a andar com essa bicicleta, gente, você não cai mais. Certo? Você não cai mais. A última bicicleta que você vai aprender a andar é a competência 1, porque são muitas coisas, e assim, e depende muito dessa coisa da base. Muitos de vocês, né, sempre conseguiram assim sair bem em redação e tal, mas nunca deram muita atenção à questão gramatical. E a competência 1, ela é muito gramatical, tá certo? E esse preço está sendo cobrado nas últimas provas do Enem, certo? Então, a gente vai finalizar o semestre botando quente em cima disso, para você aproveitar um pedaço das suas férias e meter o louco nesses problemas, né, de gramática, para a gente conseguir botar 200 nessa competência 1. Tá? A competência 3, eu vou ficar martelando tanto essa coisa do que é um parágrafo argumentativo, que daqui a pouco você começa a andar sem rodinha. Certo? Agora, a 1 você vai ter que ralar mais um pouquinho. Tá certo? Então, bora lá. Bora lá. Raul, tem indicações da semana? Tem indicações da semana, claro, como não, certo? Eu quero começar com 3 indicações que eu acho que são bastante válidas. E é interessante o seguinte, eu tinha comentado com vocês na semana passada sobre a série Years and Years, que mostra exatamente, entre outras coisas, a ascensão, né, de uma mulher, de uma política, certo? Com aquele discurso que agrada a população, né? Instituindo muitas vezes soluções fáceis e a ideia de paranoia na população e ganhando, né, a população nesse populismo e nessas teorias de conspiração e tudo mais, certo? E com uma tendência fortíssima, né, para o reacionarismo, para o ultraconservadorismo, aquela coisa toda. E durante, né, essa semana que a gente estava afastado, muitas coisas relacionadas a essas discussões aconteceram, né, gente? Nesse final de semana, o mundo meio que implodiu, né? Só são 3 episódios, são 6. São 6 episódios de 1 hora cada. Tá? O mundo meio que deu implodida, né? Nesse final de semana, nesse começo de semana aí, durante essa semana que passou. E 2 palavras apareceram com muita força nesse processo: racismo e fascismo, né? Em caráter mundial, a questão racismo tem sido muito discutida novamente, e em termos nacionais, principalmente depois das manifestações a favor e contra, né, o governo no final de semana, e até o confronto que só não aconteceu de forma mais acentuada porque a polícia interveio, aquela coisa toda, mas, né, ficou muito clara essa divisão, né, e tudo mais. Gente, só achou 3 disponíveis. Meu Deus. Oxe. Aí eu não sei o que dizer para você. Se alguém tiver achado os outros 3 episódios, gente, avisem nas salas de vocês, tá? Porque a Mariana achou só 3 episódios de Years and Years. A Rafaela está colocando, ela está colocando aqui, ó. Tem um app que tem tudo 0800, ó. Beleza? Depois compartilhe com a galera aí, Rafaela. Tá bom, meninos? Então, vamos lá. Eu vou então, né, assim, vou fazer uma breve análise disso aí, porque, obviamente, se são temas que vêm sendo discutidos, eles podem aparecer, né, aí nesses exames todos que vocês vão fazer mais para o final do ano e no começo do ano que vem, né? Racismo volta forte como discussão, né? E essas questões relacionadas a essa discussão se existe um neofascismo, né, no Ocidente, né, em vários países, inclusive no próprio Brasil,
né, se isso é pertinente ou não. Ah, a Rafaela está colocando o nome aí, ó, tá, gente, no chat. Ah, alguém levantou a mão? Alfredo, você quer falar? Ou foi sem querer? Ah, acho que ele nem percebeu que levantou a mão. Vamos lá. Foi sem querer. Beleza. Ah, beleza, então, queridos. Vamos, então, né, jogar aqui algumas questões importantes. Bom, Raul, você acha que racismo vai ser o tema do Enem? Caiu o racismo já não faz muito tempo, né? Não necessariamente a questão do racismo, mas a questão da intolerância religiosa, né? Com um foco muito grande na intolerância racial, certo? Inclusive, um dos textos motivadores falava daquela menina que era adepta ao candomblé, que foi apedrejada, se não me engano, lá em São Paulo ou no Rio, não me lembro exatamente qual cidade, certo? Então, quer dizer, é uma coisa que frequente. Aí depois, na segunda, não, né? Foi intolerância religiosa na primeira aplicação e na segunda foi racismo, né? Porque foi o ano que teve duas aplicações, certo? Então, não faz muito tempo, né? Isso foi em 2015 ou 2016, se não me engano, né? Já caiu o tema racismo no Enem, certo? Isso não quer dizer que não possa cair novamente, mas, né, a gente tem que pensar na questão como uma análise mais ampla, né, em que questões talvez, não, caminhos para combater o racismo no Brasil, tá, já caiu, beleza. Mas se você estiver falando de preconceito ou outras formas de preconceito ou de intolerância, né, como um todo, né, esses assuntos sempre são cabíveis no Enem e tudo mais, e no mais, outros vestibulares podem aproveitar esses fatos que estão ocorrendo agora, né, para produzir a proposta dos seus vestibulares para o final do ano. Então, é sempre importante, como estudantes, vocês terem essas visões, né, para poder fazer uma análise. Gente, a grande questão sobre, nós temos aí de novo uma discussão sobre racismo, né? O que nos coloca, na verdade, numa situação que eu acho que é importante a gente salientar algumas questões. Primeira coisa, qual é o motivo que leva essas ondas de protestos a acontecerem com tanta frequência? É exatamente o fato de haver uma frequência muito grande, né, de atos de violência que tem sua origem, pelo menos de forma bastante suspeita, no racismo. O caso do George Floyd, né, gerou uma revolta mundial porque, né, muita gente questionou o seguinte: será que se o cara não fosse negro, ele ficaria, o policial ficaria sufocando ele durante 8 minutos? Né? Mesmo depois que o cara, na última coisa que o cara disse foi I can't breathe, né? Não consigo respirar, certo? Então, quer dizer, o que levou esse policial a, mesmo depois do cara ter falado que não conseguia respirar, e ele ter ficado ali minutos sufocando o cara, o que manteve esse policial continuando sufocando esse cara? Né? Então, isso gerou muita revolta, a gente está vendo aí. E aí, gente, eu sempre coloco isso para vocês, porque é muito importante que você tenha essa visão. As discussões no mundo hoje, e que têm acontecido basicamente via redes sociais, são discussões muito apaixonadas. São discussões em que, se a pessoa pensa diferente de você, você já quer mandar a pessoa tomar banho na soda, mandar para PQP, mandar para o inferno, certo? Então, o diálogo está muito difícil. E você, como uma pessoa que tem que pensar e criar o seu raciocínio a partir de uma visão social, né, de uma visão crítica, mas a sua visão tem que ser de empatia também. Então você não pode simplesmente ficar julgando tudo e todos e mandar tudo para PQP o tempo inteiro, não, certo? É importante você entender, né, que esse é um processo, sim, que demonstra, na verdade, um racismo sistêmico, certo? Mas é difícil ainda ter diálogo.
sobre isso. Não, é por isso que é muito difícil. É por isso que é muito difícil, né? Porque chega um ponto em que as pessoas estão assim realmente tão enojadas com tantas coisas acontecendo que o diálogo acaba perdendo. Mas quando o diálogo perde, gente, a solução também perde, porque se não se discute de forma saudável e argumentativa, não se chega a solução para nada, certo? Aí só sobra o quê? Violência e ignorância e agressividade. Essa que é a grande questão, né? E isso eu estou falando na redação, mas estou falando na vida também. Tá, se você não debate, se você não discute, como é que você resolve as coisas? Na porrada? Certo? Agora, a grande questão é, historicamente, resolver as coisas na porrada adiantou muito, pouco, quase nada, certo? Quando que resolver a coisa só na porrada adianta? Eu acho que tem que ter manifestações, eu acho que tem que ter as coisas todas acontecendo, mas tem que estar acompanhado de um discurso organizado, né? De propostas e tudo mais. Porque senão vira só o quê? Porrada. Certo? Ah, sobre temas. Érica, na semana passada eu falei um pouquinho sobre temas que caberiam na Internet da Morte, mas eu comentei, inclusive, assim, que era um livro mais filosófico, né, mais existencial. É um livro que fala mais sobre a eterna insatisfação e as eternas contradições do ser humano. Então, até comentei que seriam temas que muitas vezes, né, se você está fazendo uma reflexão sobre essas contradições humanas ou essa eterna insatisfação humana, né, numa redação que caiba no Enem, né, ah, por exemplo, para apresentar a ideia da insatisfação e fazer uma ponte para a apresentação do tema que estiver lá, beleza. Mas isso cabe mais em temas que me parecem mais temas de UNB, temas de FUVEST, certo? Temos até como da evangélica, que gosta de uns temas mais malucos, às vezes, da PUC, certo? Né? Me parece mais isso. O caso do garotinho Miguel. Gente, eu confesso que eu vi, mas eu não quis ver, certo? Eu não quis ver. Eu tenho tentado me proteger um pouco, porque eu sou muito esponja dessas coisas. Acho que talvez até pela condição né, de professor de redação, e eu sou uma pessoa que tem sensibilidade social. Então, assim, quando eu vejo que eu estou numa situação meio vulnerável emocionalmente, eu procuro evitar, porque eu sei como é que eu fico com essas coisas. Eu vi o que era, mas eu não quis nem me aprofundar demais, né? Mas me parece que muita gente está colocando isso como uma questão socio-racial também. Inclusive, né, eu tenho uma conta no Twitter que eu praticamente não uso, mas meus amigos que usam o Twitter estavam quase saindo do Twitter. Ontem falou, gente, virou uma rede de ódio. As redes sociais viraram uma rede de ódio, né? Linchamento virtual de todo mundo contra todo mundo que pensa diferente, né? Boa pergunta, boa intervenção aí, Lucas. Nós estamos vendo um vômito social. É uma espécie de convulsão que nós estamos vivendo, né? Eu chamei semana passada, no começo da semana, eu falei de erupção, certo? A gente está vivendo uma erupção, certo? Então, para a gente focar aqui nessa questão do racismo, sempre que você for analisar uma questão relacionada a racismo, você tem que pensar, tem que haver discussão, né? Fica um movimento dividido e não chega a lugar nenhum. Exatamente, né? A discussão, a movimentação e o protesto, eles são importantes para mostrar que existe resistência a qualquer que seja a ideologia, a qualquer que seja a questão. Existe uma resistência do outro lado. Tipo assim, você quer impor as suas ideias, não vai ser assim fácil. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser acompanhado, né, de uma busca de debate, de uma busca por conciliação, porque senão a gente entra em conflito o tempo inteiro. E onde existe conflito o tempo inteiro, não existe harmonia social, né? E aí a gente vai eternamente, aí vira guerra civil, vira essas coisas. Ah, então, meninos, olha só. Toda vez que você for pensar em racismo, eu quero que você pense o seguinte: as constantes manifestações contra o racismo, elas são resultado de constantes demonstrações de que existe um racismo sistêmico no mundo. Beleza? Quer dizer, por que George... esqueci o nome dele agora, acabei de falar. George
Floyd. Floyd, né? Por que que George Floyd se tornou, né, criou esse barulho? Não é, gente. Ele virou um símbolo, ele virou, é a coisa do martírio. Ele vira uma representação, ele vira um ícone, né, de uma coisa que é muito maior do que ele mesmo, né, que é uma questão sistêmica que vai ser observada ali e que, né, nos últimos anos tem assustado demais, né? Em 2016 foi o rapaz negro lá, o Michael Johnson, não esqueci o nome dele, né? Michael B. Jordan, não, Michael B. Jordan é o ator, né? Que foi morto por um policial branco, certo? Depois, em 2017, já na onda trumpista, né? Supremacistas brancos desfilaram com tochas na cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos, e de repente vem 8 minutos de sufocamento de um homem negro por um policial branco. Quer dizer, parece que a coisa vai o tempo todo, né, se demonstrando como parte de um ciclo que fica caladinho um tempinho, de repente explode. E quando explode, demonstra uma verdade que nunca foi modificada. Por isso, né, que agora, para cada vez que essa verdade que não foi modificada, apesar dos esforços contra o racismo, apesar das leis contra o racismo, apesar da visibilidade social de pessoas negras, né, de pessoas pretas, né, nos Estados Unidos e tal, e mundo afora, certo? Aí a gente percebe que ainda intrinsecamente existe um racismo estrutural que faz isso acontecer. E aí as reações vão ser cada vez maiores e cada vez mais, né, incisivas, como as que estão acontecendo no mundo afora. Certo? Uma amiga minha que está morando em Nova York, ela teve a oportunidade nessa semana de fotografar a penúltima manifestação que teve, que foi a que já não teve tanta desordem e tudo mais. Ela tirou umas fotos tão maravilhosas, tão incríveis. Depois eu vou pedir a autorização para ela para mostrar para vocês as fotos que ela tirou. Sim, sensacional. Ela estava lá no meio do negócio, sabe? Então, quer dizer, agora, uma coisa que é muito importante a gente entender, gente, e aí, né, você tem uma situação que eu acho que é importante. As pessoas se mobilizarem, e como as mobilizações elas acontecem muito em rede social, principalmente em época de pandemia, né? Então, quer dizer, teve a Blackout Tuesday, certo? Então, você olhava para o feed do Instagram, praticamente estava tudo preto. É legal. É importante aqueles que apoiam essa estrutura racista é importante eles verem, né, que existe resistência e que a maioria das pessoas não compactua com isso, ou pelo menos não compactua com esse discurso oficialmente. É importante, a questão que eu falei para vocês da resistência, certo? Mas, ao mesmo tempo, né, assim como acontece em tudo nas redes sociais, eu vejo muita gente fazendo as coisas muito mais por modismo ou por comportamento de manada do que propriamente por saber o que está fazendo ou por que está fazendo aquilo ali. Então, é só que uma orientação, né, uma dica, para que você, sempre que você for opinar sobre qualquer coisa que seja, que você esteja preparado para um debate. Porque vai se você pega um outro cara lá que discorda de tudo isso e acha que tudo isso é uma grande bobagem, você tem duas opções, três. Ficar calado, começar a agredir a pessoa, falar que ela que é racista, que não sei o que, papapá, sem argumento, ou você pode dar uma aula para essa pessoa a partir do seu embasamento sobre aquilo que você está dizendo. Eu acho que de todas as três opções, a última é a única que pode ser realmente produtiva, talvez até para fazer essa pessoa pensar na postura dela. Então, sempre, gente, nós estamos falando de argumentação. Sempre nós estamos falando de posicionar-se de forma a convencer seu interlocutor. Sabe? Então, e dentro disso aí, uma coisa que essa semana, aí já em termos mais nacionais, até porque, não, antes de falar disso, deixa eu fazer um último comentário. A gente, é bacana que George Floyd tenha né, catapultado esse tipo de comoção antirracista, é importante. Mas eu fico muito, assim, pensativo em relação a como nós brasileiros vivemos o mesmíssimo racismo estrutural
comportamento de manada é um termo sociológico? Sim. Nós vivemos no Brasil o mesmíssimo racismo estrutural, mas o racismo no Brasil já virou uma coisa quase que tão banalizada que toda hora está morrendo gente preta por motivo de racismo e a comoção, gente, não é 1/10 da que foi com o George Floyd. Certo? Assim, acho que a gente se acostumou com isso. Vocês fizeram uma redação, que inclusive foi uma redação que eu usei muito que eu estou usando muito no atendimento de vocês, que era aquela redação da violência contra os jovens. E os textos motivadores, eles colocavam muito esse dado do Atlas da Violência, que colocava que a maior vítima da violência no Brasil é o homem jovem preto de periferia. Obviamente que, traduzindo esse dado, nós estamos falando de uma relação de estrutura, de racismo estrutural. Certo? Então, quer dizer, olha como o tema, né, de certa forma, ele meio que antecipava essa discussão toda que estava acontecendo aí, que está acontecendo aí. Por quê? Porque essa é uma realidade que o Brasil já vive há séculos. Eu quero fazer um comentário. Bom dia, professor. Por favor, pode fazer uma abordagem sobre esse racismo inverso que tenta justificar ou amenizar a sandice do racismo estrutural que vivemos? Gente, racismo inverso, eu vou chamar isso aqui para vocês o seguinte. Existe ciência e existe pseudociência. O que a pseudociência faz? Pega um conceito científico, certo? Distorce ele em favor do favorecimento, em favor de um determinado grupo ou de um determinado contexto. A ideia de racismo inverso faz exatamente isso, certo? Pega um conceito que existe cientificamente na sociologia e na história, certo? E transforma, inverte isso, distorcendo essa ideia, certo? Dizendo que, da mesma forma que o branco comete racismo contra o negro comete racismo contra o branco. Isso é, basicamente, para mim, é um pseudo-conceito, porque geralmente quem usa esse tipo de subterfúgio, ou que usa esse tipo de ideia, quer justificar o próprio racismo. Certo? E aqui tem uma coisa que eu acho muito importante salientar para explicar por que essa ideia de racismo às avessas, ou inverso, não existe. Porque, basicamente, vamos pensar aqui, quando a gente fala de racismo estrutural, a gente tem uma coisa que é muito interessante, que eu vou citar para vocês, uma obra que pode até já servir aí como uma das referências de hoje. Existe uma obra lá do início do naturalismo no Brasil, chamada O Mulato. O Mulato, né, do Aloysio Azevedo, mesmo autor de O Cortiço, conta a história de um rapaz chamado Raimundo. O Raimundo, ele é filho do José, né? O José, ele é um comerciante, ele tem uma fazenda e tal, um cara que tem condições. Ele é filho desse comerciante, do José, com uma escrava com a qual ele tinha um caso, a Domingas. Uma escrava muito bonita e tal, não sei o quê. Pá. José tem esse caso com essa escrava e vai ter um filho que vai ser exatamente Raimundo, o protagonista da história. José se casa. E a mulher de José, uma mulher branca, de família tradicional, vai ficar muito desconfiado da relação do José com essa escrava. Então, para garantir que José não continue sendo amante de Domingas, ela manda os capangas dela pegarem a escrava e torturá-la, dar chibatadas nela, né, como se fazia com os escravos, e manda queimar, cauterizar os órgãos genitais dela. Certo? Então tá.
Diante disso, o José, que não podia tomar partido da escrava, porque isso seria socialmente indefensável, antes que a mulher descubra que ele tem uma filha, um filho com a escrava, ele manda esse filho para o irmão, que mora em São Luís do Maranhão, certo? E que é o Raimundo. E o Raimundo, então, vai ser educado por essa família do Manuel, certo? Raimundo vai crescer num ambiente de família, né, tradicional, né, com todas as regalias de uma família que tem posses e tudo mais, uma família branca. Manuel é branco, a esposa dele é branca, a filha deles é branca, todo mundo é branco. E quando ele fica mais jovem, mais adulto, ele vai, né, o padrinho, o tio, né, o tutor dele, que é o Manuel, manda ele estudar direito em Portugal. Ele faz direito em Portugal e quando ele volta, ele passa um período no Rio de Janeiro, mas aí dá saudade de casa, ele quer rever, a mãe dele já tinha morrido, né? Nem sabia, na verdade, quem era a mãe, na verdade. O pai dele já tinha morrido também, numa situação tosca lá, que não vem ao caso. Mas ele tem vontade de rever o tio, né, que para ele é um pai, e toda a família, e tal, tal, tal. Ele volta, então, depois de anos, um rapaz belíssimo, certo? Né, da pele escura, mas ao mesmo tempo ele tem a pele escura, mas os cabelos dele são lisos e os olhos são azuis. Então, ele é uma mistura ali, sabe? E ele volta muito interessado em compreender a origem dele, porque ele percebeu na Europa que as pessoas não o tratavam como se ele fosse branco, em alguns momentos. Apesar dele fazer parte do círculo elitizado branco, tinha hora que eles, né, meio ele tinha a impressão de que ele não era visto como um igual. E aí ele, né, fica nessa curiosidade de saber as origens dele, até ele descobrir que ele é filho de uma escrava e tudo mais. Agora, ele se olhava no espelho e ele não conseguia enxergar um negro, porque ele tinha os olhos azuis, mas principalmente pelo seguinte, meninos, porque para todas as pessoas daquela época, ser negro significava ser escravo. Ele não era escravo, ele nunca foi, ele teve a melhor das educações, ele viveu entre os brancos, então ele não se enxerga como negro. Esse comentário do livro Mulato está dizendo basicamente o seguinte: o racismo estrutural é aquele que conseguiu transformar a cor da pele numa condição social. E é isso que a gente tem até hoje no Brasil e no mundo. A cor da pele é uma condição social. Tá certo? Então, falar de racismo inverso é uma burrice. Porque se o racismo estrutural está associado a uma condição social, se o racismo estrutural está associado a uma condição social, qual é a condição social do branco que o faz ser vítima de racismo? Então, para esses eu só falo assim, vai estudar. Ok? Tem muita gente precisando estudar nesse país, viu, gente? Tem muita gente precisando estudar nesse país. Deixa eu ver aqui. Quem estão colocando aqui? Raul acredita que racismo inverso não exista, pois o termo pressupõe que o racismo seja somente o que é cometido para com os negros. E quando o mesmo é feito com os brancos, isso se torna inverso. Mas não, qualquer forma de preconceito a partir da caracterização da raça é racismo. Então, assim como para com os negros, o que é cometido com os brancos também é racismo. O inverso talvez seja a ausência de preconceito. Bom, aí eu já falei o que eu coloquei aqui, né? Eu não acredito que exista racismo inverso. Existe preconceito, né? Existe preconceito, preconceito existe de um contra o outro, né? Mas racismo, né, o conceito sociológico de racismo passa por uma questão social, racismo estrutural, certo? E aí não dá para equiparar,
né, a história social do negro e do branco no Brasil. Então, se essas situações não podem ser equiparadas, a gente não pode falar de inversão, né? Porque inversão, né, significa o quê? Que você está usando de volta, né? Só falando sobre o inverso mesmo, né? É verdade. Não, mas assim, a questão é, racismo inverso, sociologicamente, ele não existe, né? Ele não existe. Como conceito sociológico, ele não existe. Mas o preconceito, a intolerância, claro que vai existir. Porque aí já não é mais estrutural, é individual, né? Exatamente, é individual. Exatamente. Aí, ó, exatamente. Preconceito é uma ideia, racismo é um ato. Bacana. Ah, discussão boa, bacana, ótimo. Beleza. Queridos, bacana? Então, quer dizer, só para a gente poder ter aí um alicerce aí um pouquinho, né? Agora, a outra questão diz respeito exatamente a essa ideia também que apareceu muito nas redes sociais, né? Eu mesmo coloquei professor antifascista, né? Tem gente, estudante antifascista, né? Médico antifascista, artista antifascista, brasileiro antifascista, periquito antifascista, esquilo antifascista, né? Tá. E né, como isso virou moda, também teve os que brincaram com isso, né? Fanho antifascista, né? E por aí vai, né? Minimizando. Ah, ah, só finalizando aqui, a Sara colocou uma coisa interessante. Conheço algumas pessoas negras que não se reconhecem como negras por causa dessa questão. É muito triste. Gente, vamos lembrar, não vamos muito longe, não, gente. O Neymar, quando estava tendo aquelas campanhas, né, antirracismo no futebol, o Neymar, ele é mestiço, né? O Neymar, ele é mestiço. E o Neymar falou, né, nos depoimentos que os atletas deram, ele falou, que nós que somos brancos, né, temos que apoiar os colegas que são negros tal contra o racismo e tal. Véi, o Neymar só tem o cabelo lisinho porque ele faz chapinha, certo? Mas a questão social econômica dele faz ele se afastar da possibilidade de ser negro, certo? Então, é, é bem complicado, tá certo? É, Érica, você levantou a mão, foi por querer ou sem querer? Ai, meu Deus, o que eu fiz acontecer aqui? Beleza, tá. Ok. Então, meninos, e aí a outra questão é essa questão do fascismo. Meninos, vou colocar aqui então três coisinhas, porque assim, isso também exige que você tenha conhecimento para que você possa se posicionar, tá certo? Hoje a gente tem muita gente falando sobre fascismo com muita facilidade e gente negando qualquer possibilidade de fascismo com muita facilidade também. E sempre em cima de argumentos super rasos, sempre em cima de palavras de ordem, né? Sempre em cima de o cara virou para o lado e fez uma careta, o cara é fascista, e em contrapartida, se você usa uma camiseta vermelha, você é fascista, você é comunista. Então, quer dizer, está tudo muito difícil. Por isso que estou falando que o diálogo está tão complicado, porque as pessoas estão se jogando na histeria das redes sociais e na superficialidade das palavras de ordem, em vez de estudar para ter opinião, certo? Então, dentro dessa perspectiva, e aí é bem para que você possa ter um posicionamento, eu vou colocar aqui para vocês três obras que são bastante elucidativas em relação à questão do que seria fascismo, tá certo? Deixa eu chamar aqui, chance, share screen. Raul, só um pouquinho. Oi. É o Gustavo do coordenador. Fala, Gustavo. Eu te coloquei como anfitrião porque veio um pessoal arrumar minha internet aqui novamente, tá bom? Então, se Beleza. cair, não tem perigo de perder a sala, Tranquilo. beleza? Valeu, Mas eu tô te Gustavo. acompanhando aqui, tá ok? Valeu. Obrigado, garoto. Valeu. Começando aqui, gente. Obviamente que a gente não pode deixar de falar de George Orwell e seu 1984, né?
Só para lembrar aqui para vocês, meninos, 1984 é talvez uma das mais conhecidas distopias, né? O conceito de distopia, vale lembrar, que é o quê? Aquela visão crítica, aquela visão pessimista sobre o futuro a partir da análise do momento presente. Raul, Years and Years é uma distopia? É. 1984 é distopia? É. Um filme que eu passei para vocês ano passado, chamado O Lagosta, é distopia? É. Black Mirror é distopia? É. Handmaid's Tale, o Conto da Aia, é distopia? É. Tá certo? Geralmente as distopias têm a intenção de alertar para os caminhos para onde nós estamos indo. Certo? 1984, de George Orwell, história bastante conhecida, foi um dos elementos de repertório sociocultural mais utilizados no tema de 2018, a manipulação do comportamento do usuário por meio do controle de dados na internet, né? Um tema que falava sobre a questão das fake news, dos algoritmos, da utilização da internet como forma de manipulação, certo? E que tem tudo a ver com o livro de 1984, porque ele mostra uma realidade, né, na qual todos são vigiados por teletelas e onde todas as informações passam pelo filtro de um chamado Ministério da Verdade, que é, na verdade, o Ministério das Fake News. Só é verdade aquilo que o governo seja que é verdade. Tá certo? Então, mais atual do que 1984 é difícil pensar. Só que, por mais atual que seja 1984, ele está realmente falando sobre fascismo? Sim, e um fascismo que é ontem, é hoje e que, infelizmente, pode ser amanhã. Mas a base da referência do George Orwell é o fascismo de esquerda. Tá? Então, para você ter... Porque, às vezes, a gente fica pensando nessa ideia de fascismo fascismo é fascismo é de direita, fascismo é de esquerda. Fascismo é fascismo, gente. Fascismo é aquela... O que vai indicar o fascismo? Uma figura política que se coloca como salvador da pátria, que usa o governo como uma forma de personificação e que geralmente trabalha de duas formas. Ou, né, buscando a ideia da nação e da família, ou buscando a ideia do Estado protetor. Aí é que vai, você perceber se vai ser mais de direita ou mais de esquerda. Né? O Estado protetor, que na verdade vira um estado de terror, né, está mais associado à esquerda porque mais associado ao comunismo. E a grande referência de George Orwell é o stalinismo. Beleza? O stalinismo. No caso dessa outra obra, Fahrenheit 451, a referência do Ray Bradbury, a referência é o nazismo, é o fascismo de direita, o nazismo, certo? Que vai ter a mesma coisa da personificação do indivíduo, só que a bandeira é família, propriedade, tradição, certo? Algo parecido com o que aconteceu no Brasil um pouco antes da ditadura militar, quando nós tivemos uma coisa chamada Marcha para a Família, Marcha para Deus com a Família pela Liberdade. Né? As pessoas que querem tolher a liberdade dos outros geralmente usam muito de forma irresponsável a palavra liberdade, certo? Então, em Fahrenheit 451, você vai ter esse fascismo à direita, né, em que as ideias que são contraditórias ou que são contrárias ao governo, elas vão ser limadas completamente. Completamente. Né? E o personagem principal, ele é um bombeiro. Mas o que significa bombeiro nessa distopia? Ele é responsável, ele é um dos responsáveis por queimar livros. Certo? Por quê? Porque queimar livros torna-se uma coisa importante para garantir que as pessoas tenham um pensamento único, certo? E isso é uma coisa que aconteceu de forma literal no nazismo, né? Você tinha as fogueiras dos livros que eram considerados anti-Alemanha, anti-nazistas, né? Que eram subversivos e tudo mais. Então, Fahrenheit pega essa referência do fascismo de direita, particularmente do nazismo. Tá certo? Então, gente, agora, o que todo fascismo tem? Todo fascismo tem a ideia dessa personificação do indivíduo, né? Que vai ser o líder,
Preciso criar vergonha ler esse livro. Professor, não sei se conta, mas tem um outro livro que se chama Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo é outra das mais importantes, das mais famosas e das mais relevantes e influentes, né, distopias da história da literatura, certo? Com certeza entra aqui, certo? Só que lá no Admirável Mundo Novo, você tem uma questão mais voltada para a ciência e para as relações humanas. Enquanto em 1984 e Fahrenheit, você tem mais a questão da estrutura do Estado fascista. Tá certo? Beleza? Se não me engano, durante a Idade Média, os livros considerados proibidos a leitura. Tá, vou falar disso aí já já. E a menina que roubava livros mostra, né, essas fogueiras, né, do nazismo, exatamente. Acabei de lembrar do filme A Onda. A Onda, ele é exatamente, né, um filme absolutamente atual, que desde quando ele estreou, que eu sempre falo para os meus alunos, assista, veja, você tem que ver, porque sempre há uma ameaça. Porque a grande questão do filme A Onda é mostrar, numa sociedade democrática, que já passou por tantos problemas relacionados a fascismo, a nazismo, será que haveria espaço para o fascismo no mundo de hoje? Quer dizer, o professor de história vai fazer esse experimento com os alunos. Já já, vai ter um negocinho que eu já vou listar isso para vocês, tá, meninas? E aí e aí o professor coloca, né, para ter, bom, e os alunos colocam, não, é impossível. Hoje nós somos uma sociedade democrática, nós aprendemos a nossa lição historicamente, papapá, papapá. Aí o professor, não, mas vamos tentar. O que precisa ter, né, para ter o fascismo? Aí a coisa começa a falar, um líder. Então tá, então a personificação do líder, certo? O que mais? Um sentimento de identidade. Olha a ideia do nacionalismo, do patriotismo, certo? Tem que ter regras, tem que ter obediência, tem que ter não sei o quê. A obediência e não a liberdade, certo? E esse experimento começa a tomar forma dentro daquela escola, né? E as consequências são horríveis. Quem não viu, gente, dá um jeito de achar esse filme que chama A Onda, tá? Dá um jeito, é um filme alemão, certo? Jogos Vorazes é distópico, mas os Jogos Vorazes, o problema dos Jogos Vorazes é que ele trabalha muito com a figura do herói, né? Nas distopias nós não temos heróis, tá certo? Né? Nos Jogos Vorazes você tem a heroína, né? Jogos Vorazes é mais interessante como empoderamento da figura feminina do que como distopia, tá certo? Até porque tem final feliz, né? E geralmente as distopias não têm final feliz. Raul, Oi. pode falar? Pode? No livro é bem diferente do filme, assim, porque vê mais a figura da heroína como sendo usada pelo Estado. No filme não ficou bem claro. Bom, eu li os dois mesmo, eu não li o último, certo? Então, No último, ela realiza mais isso. Tá, beleza. Tá, ok. Aí Fala você assim, acha que dá para usar ou não? para falar sobre exatamente o quê? Sobre o fascismo, controle do Estado. Assim, como exemplo de controle, e inclusive utilizando, né, as mesmas técnicas de tantas outras formas autoritárias, que é criar entretenimento para a população, mesmo que isso signifique vidas humanas. Obrigada. Ok? Foi você que passou para a gente no segundo ano, eu acho, o filme A Onda. Eu não, eu não passei a onda para vocês, eu devo ter falado para vocês assistirem, mas eu não passei, não. Deve ter sido professor de sociologia, enfim. Né? Mas aí a onda vai colocar exatamente. Então, o que o professor vai colocar para os meninos? No lugar da liberdade, a obediência. No lugar da individualidade, foi o Alexandre que pediu para assistir, estão colocando aí. No lugar da liberdade, a obediência. No lugar da individualidade, a identidade coletiva. E um líder que personifica tudo isso. Isso é muito do fascismo, gente. Certo?
Isso é muito do fascismo. Então, um cara que vai falar muito sobre isso é esse aqui, ó. Humberto Eco. Humberto Eco, gente, ele é provavelmente um dos principais intelectuais do século XX e do começo do século XXI também. Ele morreu em 2016, infelizmente, aos 84 anos, se não me engano. Esse cara foi um cara que eu estudei muito, porque além de ele ser um historiador, um sociólogo foda, ele também é um filólogo, ele trabalha com o estudo da língua. Tanto que ele é um dos grandes nomes da semiótica, que foi a área que eu fiz meu mestrado, quando eu fiz mestrado. E ele tem um livro, e o cara é bom nessa parte de estudo, nessa parte histórica, nessa parte acadêmica, e ele é bom também na parte da literatura. Um livro dele é um dos livros mais famosos da segunda metade do século XX, que é um livro chamado O Nome da Rosa. Certo? Que virou um filme, que muitos de vocês conhecem esse nome por causa do filme, que é, na verdade, baseado no livro do Humberto Eco. E desde o Nome da Rosa fica muito clara a visão do Humberto Eco de como ele mostra que os regimes que têm a tendência ao fascismo são autoritários, certo? E isso desde a Idade Média, desde quando a figura central do poder era Deus, que na verdade era a igreja, certo? No livro, né, assim como o filme, conta a história de uns assassinatos que estão acontecendo num mosteiro medieval, certo? Uma coisa meio Sherlock Holmes, meio Agatha Christie, mas na verdade Humberto Eco utiliza tudo isso para falar basicamente do quê? De como, né, os estados centralizadores eles vão tocar o terror em cima das liberdades individuais. E lá no livro, a grande questão que vai fazer tudo isso acontecer é exatamente um livro considerado proibido, um livro, né, que supostamente Aristóteles teria escrito, né, que vai ser dedicado ao riso. E o riso para o articulador daqueles assassinatos era terrível, porque o riso fazia as pessoas relaxarem. Se as pessoas relaxam, elas perdem o medo. E se elas perdem o medo, elas não precisam de Deus. E se elas não precisam de Deus, elas não precisam da igreja. Então, olha só como, né, os estados autoritários, né, qualquer forma de autoritarismo, vai utilizar o terror e o medo para manter a obediência. Humberto Eco vai fazer esse tipo de reflexão em O Nome da Rosa. Esse livro, Fascismo Eterno, gente, na verdade, uma palestra que ele deu no final do, acho que em 96, se não me engano, que ele deu essa palestra, na qual ele diz basicamente o seguinte: temos que tomar cuidado o tempo todo com o fascismo, porque o fascismo, apesar de parecer ser uma coisa que está perdida na história lá na Itália e depois na Alemanha, o fascismo ele é uma onda, olha a ideia da onda, e ele pode voltar a qualquer momento. Basta que a gente não perceba as lições e os indícios e os sintomas. E aí ele vai colocando todos esses sintomas, falando do líder personificador, da ideia da tradição, do conservadorismo, do preconceito contra o diferente, da perseguição a todos aqueles que pensam, que podem fazer as pessoas pensarem. Por isso que em épocas de tendência fascista, professor vira inimigo, né? Professor vira doutrinador, artista vira sugador das tetas da Lei Rouanet, e a imprensa sofre todo tipo de ataque, sendo acusada de manipulação e de fake news. Acho que eu já estou dizendo o que eu tenho para dizer, né? Aqui, meninos, nesse site Opera Mundi, você tem a palestra do Humberto Eco, tá? Se você quiser. E aí ele dá as 14 lições para identificar o neofascismo e o fascismo eterno. Isso aqui é um resumo da palestra dele. E aí no final dessa palestra você tem esses 14 indícios. Aconselho a leitura. Tá? O site Opera Mundi.
o fascismo eterno. Humberto Eco. Vou colocar aqui em cima. Beleza? É isso aí, galera. Tá? Então, acho que é importante vocês terem embasamento, né? Para poder até saber o que pensar sobre as coisas que estão acontecendo. Tá certo? Beleza, meninos? Deixa o link na plataforma. Será que eu posso fazer isso? Acho que posso, né? Acho que pode, né? Acho que pode. Tem uma página de compartilhar link, né? Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar o link, então. Então, tá. Queridos, bom, então, agora que passamos a primeira parte aí nessa semana em Brasília, um professor de uma escola militar foi afastado por falar sobre o fascismo e destacar a violência policial contra os manifestantes contrários ao governo. Pois é. Complicado, né? Aí você vê essas coisas tipo escola sem partido. Uma coisa eu digo para vocês, gente. Minha função como professor não é fazer você pensar igual a mim. Mas a minha obrigação é fazer você pensar. Porque senão, eu como professor não valho nada. Certo? Então, é assim, essa ideia de escola sem partido é, na verdade, uma grandíssima de uma desculpa para cercear a ação desses que têm como profissão fazer as pessoas questionarem. É basicamente isso. Certo? Então tá. Vamos lá. Meninos, eu tinha ficado, então, de passar para vocês o famigerado materialzinho de proposta de intervenção que eu compartilharei com você. Se o site Opera Mundi é legal para a gente olhar, pode. Sempre tem coisa bacana lá, pode acompanhar, certo? Deixa eu achar aqui rapidinho. Opa! Uai, gente. Espera aí que o computador... Acho que tem tanta videoaula nesse computador que ele está precisando já, assim, de umas férias, tadinho. Só um segundinho. Ele está resolvendo se ele abre aqui o negócio. Proposta de intervenção 1. Proposta de intervenção 1. Proposta de intervenção 1. Abre para eu poder voltar lá. Nossa, mas tá lento, coitado. Gente, tristeza que você está. Vamos lá. Então, vamos lá, meninos. Queridos, na aula passada eu mostrei para vocês algumas propostas de intervenção e eu me lembro que uma chamou a atenção de vocês, eu percebi isso no dia do atendimento, que uns 3 ou 4 de vocês falaram: Raul, aquela proposta de intervenção que você mostrou para a gente tinha 3 propostas de intervenção e o cara tirou só 120, porque, na verdade, ele tinha feito só 3 elementos válidos em cada uma das propostas que ele tinha pensado. Né? Então, essas coisas são importantes porque você vê o cara fazendo tanta coisa, tirando 120, né? Então é bom para dar esse impacto. Agora, o que fazer para não tirar 120 e para garantir o 200? Aliás, gente, a partir de hoje, eu quero que você tire 200 em todas as propostas de intervenção. Então vamos lá, olha só. Chance. Querer, eu também quero. Não, gente, mas não tem segredo, velho. Quer ver? Chance. Fala no microfone se eu estou aparecendo aí. Estou aparecendo ali no cantinho? Sim. Beleza, ok, valeu. Então vamos lá, meninos. Competência 5, elaborar propostas de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos, né? Vale lembrar que os direitos humanos continuam valendo 200 pontos na sua redação, só que isso, na verdade, é uma grande balela. Na verdade, esses 200 pontos, eles apenas indicam que você desrespeitou os direitos humanos, mas
vai ferrar seu texto inteiro, você pode ter certeza. Porque se você desrespeitar os direitos humanos, você vai perder 200 pontos da competência 5. E você também, provavelmente, vai ser considerado que a sua argumentação está falha, porque você está usando desrespeito aos direitos humanos na sua argumentação. Então, você vai perder ponto da competência 3 também. Certo? Como você está demonstrando, de repente, algum desrespeito aos direitos humanos, ou com preconceito, alguma coisa, né? Isso vai ser considerado falha de abordagem. Então, você vai perder ponto da competência 2 também. Tá certo? Então, quer dizer, por isso que antes, gente, desrespeitar os direitos humanos anulava a sua redação. Porque desrespeitar os direitos humanos anula a essência da redação do Enem. Só que aí o MBL, né? MBL? Que desgraça. Vai lá. Foi lá no STF e conseguiu convencer a Carmen Lúcia de que zerar a redação por desrespeitar os direitos humanos era desrespeitar a liberdade de expressão, certo? E aí a Carmen Lúcia, que como boa juíza é péssima professora de redação, né, aceitou isso e aí falou para o INEP mudar as coisas. O INEP mudou, botou 200 pontos a menos, só que é um efeito cascata. É um efeito cascata, certo? Na verdade, gente, desrespeitou os direitos humanos na sua redação, esquece faculdade, vai fazer ano que vem, tá? Basicamente é isso. Por quê? Porque desrespeitar os direitos humanos vai contra a essência da redação do Enem, que eu já falei 1000 vezes para vocês qual é: sensibilidade social e empatia. Tá certo? Então, vamos lá. O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a apresentação de uma proposta de intervenção para o problema abordado que respeite os direitos humanos. Propor uma intervenção para o problema, essa primeira parte aqui é da própria cartilha do Enem, tá? Depois é que eu vou pegar, que eu pego e faço o meu twist no negócio. Propor uma intervenção para o problema apresentado pelo tema significa sugerir uma iniciativa que busque, mesmo que minimamente, enfrentá-lo. É importante ressaltar que as provas de redação do Enem normalmente abordam temas complexos, muitas vezes problemas de difícil resolução, de ordem social, científica, cultural ou política. Por isso, você deve apresentar as mais diversas formas de intervenção, desde uma sugestão de combate até uma solução efetiva da questão em foco. Então, o que está dizendo aqui, gente? A sua ação, né, na proposta de intervenção precisa ter como finalidade, como efeito, como objetivo, combater o problema que você discutiu a partir da situação, problema que foi apresentado. Você sabe disso. Elaborar uma proposta de intervenção na prova da redação do Enem representa uma ocasião para que você demonstre seu preparo para o exercício da cidadania. Está entendendo por que não pode respeitar os direitos humanos? Como é que eu vou preparar, né? Como é que eu vou avaliar se o cidadão está preparado para ir para uma universidade, né? Sem avaliar a relação que ele tem de sensibilidade social ou de respeito aos direitos humanos? Certo? Então, para que esse indivíduo possa atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Você deve usar seus conhecimentos desenvolvidos ao longo de sua formação para a produção de um texto no qual, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar a favor de um ponto de vista, né, você possa indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido em sua redação. A proposta de intervenção precisa estar relacionada ao tema, então, primeira coisa. A proposta tem que estar relacionada ao tema, óbvio. Portanto, gente, as ações têm que ser específicas para o tema. Cuidado com ações que sejam genéricas demais. Palestras, beleza, mas palestras que façam o quê? Tá certo? E integrada ao seu projeto de texto. O que foi que você colocou nas duas partes da sua tese para você discutir durante o desenvolvimento? Vai ser nas situações problema que você colocou na tese e que você discutiu no D1 e no D2, vai ser nisso que você tem que inspirar para fazer as ações da sua proposta de intervenção. Ou seja, essas ações têm que ser integradas ao seu projeto de texto, ao que o seu texto disse anteriormente. Considerando o seu planejamento de escrita, que é avaliado na competência 3, sua proposta deve ser coerente em relação à tese desenvolvida e aos argumentos utilizados, já que expressa sua visão, como autor, das possíveis soluções para a questão discutida. Tudo bem?
Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você, mostrando-se articulada ao seu projeto de texto. Certo? Beleza. Ao redigir seu texto, busque apresentar uma proposta concreta, específica ao tema e condizente com o desenvolvimento de suas ideias. Gente, não dá para você falar que alguém precisa fazer alguma coisa. Quem precisa fazer o quê? Tá certo? Beleza? Para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, um elemento, mas também o ator social competente, agente, de acordo com o âmbito da ação, né, escolhida. Se for uma ação individual, uma ação familiar, comunitária, social, política, governamental ou mundial. Além disso, você deve determinar o meio de execução da ação e o seu efeito ou finalidade. Os 4 elementos válidos: agente, ação, meio e finalidade. Raul, eu posso colocar na ordem diferente? Para quê? A pergunta é, para que você vai colocar na ordem diferente? Imagina a sua redação. Para que a questão do racismo seja finalmente combatida de forma eficiente no Brasil, portanto, é necessário que a gente faça uma ação por um determinado meio com tal finalidade. Para que você vai mudar a lógica da coisa? E no meio de um desses elementos, uma informação a mais que ele chama de detalhamento. Por exemplo, é necessário que o Ministério da Justiça, vírgula, responsável pela adequação constitucional e penal das ações dentro da sociedade brasileira, vírgula, faça tal e tal coisa. O que eu fiz? Responsável pela adequação civil e penal, palalá, palalá. O que eu estou fazendo? Eu estou dando uma informação a mais sobre o agente, detalhamento do agente. É necessário que o Ministério da Justiça, por meio de palestras, por meio de palestras, a serem ministradas por profissionais de educação e de psicologia, detalhamento do meio, uma informação a mais sobre o meio. É necessário que o Ministério da Justiça, por meio de palestras, elabore um plano de visibilidade negra nas escolas públicas do Brasil. A ação, né? De visibilidade negra, né? No Brasil. Incluindo nessas ações a participação de membros produtivos da comunidade que sejam pretos. O que eu estou falando aqui? Um detalhamento da ação. Com a finalidade de dar visibilidade, finalidade, diminuindo, assim, o estereótipo do negro marginal, palalá. Detalhamento da finalidade. Certo? Ai, Raul. Certo. É isso que você tem que fazer. Tá certo? Então, a partir disso aqui, você tem, né, ao elaborar sua proposta, procure responder, então, às seguintes perguntas. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? Essa é a ação. Quem deve executá-la? O agente. Como viabilizar essa proposta? É o meio. Qual efeito ela pode alcançar? A finalidade, o efeito. Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Seja o agente, a ação, o meio, a finalidade, como eu acabei de fazer. Esse é o detalhamento. É importante ressaltar que a ação deve estar explícita, como eu falei para vocês agorinha. Afirmar que o governo precisa tomar medidas não configura ação na proposta, gente. É preciso especificar. Tá? Uma estratégia eficiente para deixar os elementos essenciais da proposta
de intervenção evidentes, especialmente o meio e a finalidade, que muitas vezes se confundem com a ação, certo? É começar cada uma dessas partes com expressões como por meio de, mediante, por intermédio de, certo? E a finalidade com a fim de, com o objetivo de, com o fito de. Porque aí, gente, não tem jeito do corretor, do leitor se confundir. E nem de você se confundir. Por quê? O agente é fácil ver. A ação também é mais fácil. Mas na hora que entra a ação junto com o meio, se você não usa uma expressão como essa, você pode se confundir. E pode confundir o leitor. E tem que estar tudo explícito e claro na sua proposta para que seja considerado que a sua proposta tenha 4 elementos válidos e mais o detalhamento. Tá certo? Qualquer informação mais específica sobre qualquer um dos elementos integrantes, dos elementos válidos, né, da proposta de intervenção, pode ser considerada como detalhamento. Certo? Assim, se o participante indica o Ministério da Educação como agente da proposta e, em seguida, acrescenta a informação responsável pela condução das políticas públicas relacionadas à área, tal adendo funciona como detalhamento. É uma informação extra sobre o agente. Então, isso é um detalhamento do agente. Eu acho que você vai... Para mim fica detalhado, para o corretor nunca fica. Meninos, então... É verdade, né? Muito obrigado por mais uma aula foda. Oh. Olha só, muito obrigado por mais uma aula foda, Raul. Tenho certeza que você nunca passa frio, pois está sempre coberto de razão. Ai, não aguento vocês, não. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado. A Sara sempre coloca no meio via verbas federais e sempre dá certo. Meus queridos, foi um prazer como sempre, tá? Esse material eu já vou colocar ele na plataforma para vocês hoje, tá certo? Mas aí na semana que vem eu ainda vou finalizar mostrando uns exemplozinhos para a gente terminar, antes da gente dar a sequência lá do material, analisando por competência as redações, tá certo? Raul hoje não come mais, já almoçou e jantou. Ai, quanta criatividade, meu Deus do céu. Queridos, abre o microfone para dar tchau para mim. Raul. Tchau, Raul. Queridos, foi um prazer, como sempre. Bom final de semana, viu? Tchau. Abração. Tchau, tchau. Raul, deixa eu perguntar uma coisa. A redação dessa semana, ela não é do simulado, não, né? A redação que vocês entregam hoje, não, é a da violência doméstica. Não, a próxima, no caso. A próxima, vai entregar na semana que vem, vai ser do simulado. Ah, então tá bom. Eu não falei nada sobre ela porque é simulado, né? Eu só vou colocar lá na plataforma e a data de entrega. Tá bom? Por isso mesmo que eu tô perguntando. Então tá, queridos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Até mais.